Olá, beleza? Tudo bem com você? É um prazer estar aqui com você novamente no meu canal, né, onde eu trago reflexões, trago alguns estudos, trago algumas coisas do meu cotidiano na área eclesiástica, de estudo, de aulas. E eu gostaria de trazer para vocês agora, né, como diz no título desse vídeo, como fazer uma lavagem cerebral. Aí você deve se perguntar: Leandro, que isso? Lavagem cerebral? Isso é coisa demoníaca. Muitas pessoas é ruim, né, ter essa ideia de lavagem cerebral. Parece que é uma coisa, uma doutrina assim de clausurar as pessoas em um determinado ambiente ou determinada religião ou determinadas ideologias, né? Aí pega e fala: nossa, mas fizeram uma lavagem cerebral naquela pessoa, ela só está fazendo isso porque fizeram uma lavagem cerebral nela. Então você começa a julgar aquelas pessoas pela lavagem cerebral que foi feita nelas, e tipo assim, como as pessoas não estivessem cegas, que não estivessem de acordo com algumas outras coisas, né, com pensamentos diferentes. Então é você, para justificar, né, eu e você, para justificar por que aquela pessoa está fazendo determinadas coisas, é porque você acha que fizeram uma lavagem cerebral nela. E realmente acontece, né, em alguns casos, sim. Mas eu gostaria de trazer para você que lavagem cerebral de um modo bom. Mas, Leandro, lavagem cerebral de um lado bom, eu gostaria de trazer uma lavagem cerebral para você. Cerebral para você, biblicamente falando, né? E se você for botar na ponta do lápis, ou na ponta da letra, da forma que é a palavra, né, lavagem cerebral, para ser uma lavagem, você precisa estar sujo. Você nunca vai pegar uma roupa sua ou qualquer carro que você vai lavar se ele estiver limpo. Eu não vou lavar o meu carro se ele estiver limpo. Só se eu tiver uma forma assim: eu quero lavar ele, beleza. Mas se ele não estiver sujo, ele vai ficar lá até ele ficar sujo. Uma roupa, a mesma coisa. Você não pega uma roupa limpa, né, totalmente limpa, e vai lá e lava de novo. Então, para você fazer uma lavagem, para você lavar alguma coisa, você precisa ter uma sujeira. Tá bom. E vamos pegar aqui esse contexto, esse conceito, né, de lavagem cerebral, como se algo sujo estivesse dentro de mim e dentro de você, principalmente na nossa mente, no nosso intelecto, nas nossas emoções. Então eu gostaria de pegar para você, principalmente nesse ponto de vista, né, de lavagem cerebral, porque precisa tirar algo sujo que está dentro de você, tá bom? E o texto que eu gostaria de estar lendo com você para embasar tudo isso que eu estou falando é Romanos 12, que você deve conhecer. Romanos 12, no versículo 2, que fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente, igual diz aqui, renovação da sua mente. Transforme-se pela renovação da sua mente. Então, para renovar a nossa mente, nós precisamos tirar algo que não está certo, que não está bom na nossa mente. Então, como que a gente renova? Colocando coisas novas. E para a gente colocar coisas novas, nós temos que tirar as coisas velhas. Não tem como você vai arrumar um guarda-roupa, arrumar algumas coisas, você começa a ver que tem muita coisa ali que não serve mais, ou um móvel, você vai guardando as coisas, guardando. Isso aqui acontece. Ontem mesmo tirei muitas coisas dentro de um guarda-roupa, né? Joguei muita coisa fora. Então, para a gente colocar coisas novas, nós precisamos tirar as coisas velhas. Então, por isso que esse texto fala: transforme-se pela renovação da sua mente. Então, a gente precisa tirar algumas coisas sujas que estão dentro da nossa mente para colocar coisas novas. Eu gostaria de trazer para você aqui 7 pontos bem rápidos, né? Não vou
trazer aqui muita polêmica, mas eu gostaria que você ficasse até o final, porque esses 7 pontos vão fazer toda a diferença na sua vida. Se você quer realmente mudar a sua vida, mudar a sua mente, mudar a forma como você pensa e mudar o seu comportamento, a sua forma de agir, as suas atitudes, fique até o final, porque esses pontos são primordiais para você mudar a sua mente, renovar e transformar, beleza? É bem rápido, não vai ser muito longo, só quero trazer para você aqui esses pontos. O primeiro ponto é: não espere os milagres externos, mas sim para você conseguir milagres internos. Como assim? Não precisa, muitas pessoas só agem, só transformam, só tentam mudar algumas coisas se eles verem algo externo, um milagre externo. Tipo Tomé, né? Quando Jesus, depois de ressuscitado, os discípulos estavam tudo dentro de uma casa fechada, Jesus passa pelas paredes, né? Ele entra, as portas tudo fechado, ele passa pelas paredes, chega lá. Quando ele chega lá, o Tomé fala assim: se é tu mesmo, me mostra as suas mãos. Então, pessoas assim são pessoas que precisam ver algo externo para poder mudar a sua vida. Eu só acredito, eu só vou me transformar, eu só vou melhorar minha mente se eu ver algo externo. Se eu ver um aleijado andando, se eu ver um cego enxergando, aí sim eu vou acreditar. Aí sim, aí são pessoas que não têm essa transformação de renovação de mente, porque ainda tem coisas dentro da mente dela que precisa ser renovado. Então, o povo, para você ter ideia, outra coisa, o povo de Israel, ele viu muitos milagres de Deus, né? Quando estava ali no deserto, quando ele saiu do Egito com Moisés, estava no deserto, Deus mandou um monte de milagre, abriu o mar, codornas caíram do céu, maná, água, eles não deixaram passar nada, mas mesmo assim, eles não creram em Deus, ficaram murmurando, queriam voltar para o Egito, né? E somente daqueles 2 milhões de pessoas, apenas 2, que foram Josué e Caleb, que passaram pela Canaã, pela terra prometida, né? Então, não espere os milagres externos para ter algo interno dentro de você. O seu milagre é algo interno. Você precisa renovar a sua mente, renovar suas atitudes, renovar o seu comportamento para que você esteja realmente trazendo coisas boas para a sua vida. E aí sim é um milagre, porque a partir do momento que nós acordamos, a partir do momento que nós levantamos, a partir do momento que nós abrimos os olhos de manhã, já é um milagre. Nós não precisamos de mais milagre. Os milagres acontecem diariamente nas nossas vidas e a gente nem percebe, porque as coisas acontecem no sobrenatural, no espiritual, e a gente não está vendo. Às vezes Deus está protegendo, às vezes não sempre, Deus está protegendo a sua e a minha vida de algo pior e a gente não viu, né? E a gente está esperando o milagre acontecer exteriormente aos nossos olhos, beleza? Então, primeira coisa, não espere os milagres externos. Lembre-se que o milagre é você e eu. Outro ponto, controle os seus pensamentos. Eu gostaria de abrir aqui também Filipenses 4:8, fala assim, 4:8, fala assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Segundo ponto, controle os seus pensamentos. Deus está aqui chamando nossa atenção para que a gente tenha um dia, todos os dias nós seja abençoado, mas para que seja abençoado nós precisamos pensar nisso aqui, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Só que nós já acordamos, já pensamos em coisas ruins, né? De coisas que talvez vai acontecer, que a gente nem sabe se vai acontecer, a gente já fica preocupado com conta que vai pagar. É verdade. Né, com o que vai acontecer, se a gente está desempregado, se não está, a gente começa a pensar nisso. Mas Deus está chamando aqui que nós precisamos mudar o nosso pensamento,
A gente precisa pensar nas coisas boas. Ah, Leandro, mas você não sabe o que eu estou passando nesse dia, você não sabe o que eu estou passando. Ah, eu estou passando muita dificuldade, família doente, eu tenho familiares meus que estão passando por dificuldade, um familiar meu morreu. Sim, mas Deus está chamando a atenção que isso é um momento de luto, isso aí eu entendo, mas a gente não pode ficar preso às coisas ruins, nós temos que pensar em coisas boas. Para você ter ideia, todo o país tem uma fronteira, policiais de fronteira, né, que fica ali, deveria ser dessa forma, né, que não deixa passar as coisas ruins, drogas, né, contrabando, essas coisas tudo. Só que na realidade não acontece, mas tudo bem, vamos deixar para lá. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então, tem as fronteiras e não deixa entrar no país. Na nossa mente é a mesma coisa, a gente tem que botar uma proteção na nossa mente para as coisas ruins. O que você está vendo? O que você está ouvindo? O que você está sentindo? Às vezes a gente está colocando coisas ruins na nossa mente, às vezes notícias ruins, né? Coisas que não vão nos acrescentar em nada na nossa vida, e ainda assim nós temos que ficar pensando nessas coisas. A gente dorme colocando coisas ruins na nossa cabeça, então a gente tem que blindar nossa mente, beleza? Controlar nossos pensamentos. Terceiro ponto, alimentação saudável, né? Mas só que aqui você fala, mas eu não como direito, né? Não como e tal, eu não faço exercício físico. Não estou falando nem isso, de alimentação física, falando mais da alimentação mental, né? Igual eu estou falando aqui, falei antes, o que você tem colocado na sua mente? O que você tem alimentado a sua mente? Sua mente está sendo alimentada de quê hoje? Né? Você está sendo alimentado por coisas ruins e está pensando coisas ruins, que muitas vezes, se você parar para pensar, nós estamos vivendo no automático, né? Vivendo somente a vida no automático. Para você ter ideia, escovar os dentes, vamos pegar um exemplo aqui, escovar os dentes, você sempre escova os dentes da mesma forma. Tomar banho, você toma banho da mesma forma, pode reparar. Dirigir, às vezes você nem sabe o que você está fazendo, só dirige, né? E tem outras coisas que você faz, que são tudo no automático, né? Vivemos a vida no automático, mas tenta mudar, vamos dizer, escovar o dente. Eu já fiz isso, já é interessantíssimo, né? Você vai escovar o dente, você sempre escova o dente de uma forma, aí você vai e muda. O seu cérebro, ele dá um comando para o seu corpo falando assim, tá errado, tá alguma coisa errada, tá escovando errado, né? Vai ficar ruim, porque o cérebro, ele não quer trabalhar, né? Ele quer ficar ali no automático, fazendo sempre as mesmas coisinhas dele. Se você muda, ele dá um sinal para você, para o seu corpo, e você logo sente. Então, a alimentação saudável, a gente tem que mudar a nossa forma de como a gente está alimentando nossa mente, para que isso não nos atrapalhe no nosso dia a dia. Quarto, fale no que acredita e não o que sente. Ah, Leandro, mas como assim? Porque o nosso sentimento, as nossas emoções, muitas das vezes, e a maioria das vezes, vão nos enganar. O professor Dr. Augusto Cury, ele fala que a mente mente. Por quê? Porque a mente é o centro das nossas emoções. Então, ele, além do ser racional, ele também é emoção. Então, se a gente for falar para as pessoas somente o que a gente sente, pode ser que isso vai nos enganar e enganar outra pessoa. Porque a gente precisa falar daquilo que a gente acredita de verdade. Se eu chegar para você e falar assim, você acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, talvez você acredito, mas muitas vezes isso é emocional. Isso é emocional. Mas quando você alguém questionando você sobre a sua crença, você dá um passo para trás. Por quê? Porque foi só emocional. Às vezes na igreja, você vai lá, você levantou as suas mãos e chegou lá e foi muita emoção, mas não entendeu o sentido real do evangelho, né? Nós somos seres emocionais e sensoriais, a gente é sempre levado pelas emoções. Às vezes, para fazer uma compra, né? Fazer uma compra, a gente compra por emoção e depois a gente justifica pela razão,
né? Ah, eu comprei isso aqui porque disso, mas nem precisava, né? Você só comprou porque você estava passando na loja, estava lá promoção, você achou interessante, foi lá e comprou, pura emoção. Aí chega em casa com seu marido ou com sua esposa: por que você comprou esse negócio tão caro? Ah, mas porque eu precisava. Aí você começa a justificar racionalmente, mas você não pensa na hora lá de comprar. Então, pra você ter ideia como que é as coisas, né? E às vezes a gente tá na rua, alguma coisa assim, a gente não tem aquela disposição de falar para outra pessoa de Cristo, ou pegar um gancho para poder falar de Deus, porque a gente não acredita muito naquilo que a gente fala que acredita, entende? Quando vai contra os nossos valores, nossos princípios, a gente se cala. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande quanto a isso, muito grande. Outro ponto, que é o quinto ponto, é resistir aos pensamentos negativos. Vai vir muitos pensamentos negativos na sua mente, mas como eu falei, a gente tem que blindar isso, né? A gente tem que blindar, porque tudo que é ruim não é bom para mim e para você. Quando vier uma frase assim: você não consegue, você não está preparado, você é insignificante, tudo para você dá errado. Quando começar a vir essas falas na sua mente, que às vezes é você mesmo que tem essas crenças desde pequeno, né, que o seu pai ou sua mãe ou quem te criou começou a falar muito com você sobre isso: você é isso, aquilo, outro e tal, aí você pegou isso como verdade. Tem que acabar com isso. Acaba com isso, lava isso da sua mente, tira essas coisas da sua mente e agora acredita que Deus tem algo especial para a sua vida. E Ele falou na sua palavra que nós somos mais do que vencedores. Então tira isso da sua mente, tira isso, porque a nossa mente é como um porto. Pra você ter ideia, tem uns navios lá no porto, mas só que ele só atraca no porto se realmente lá no porto lá eles liberarem a entrada deles, entendeu? Então na nossa mente é a mesma coisa. Quando vier esses pensamentos negativos que eu não consigo, a gente tem que arrancar isso, jogar isso fora e colocar uma nova frase: eu consigo, eu consigo fazer isso, eu tenho a capacidade disso. Você começa a colocar isso na sua mente, olha no espelho falando isso, você vai ver quanto vai mudar. Sexto, celebrar pequenas vitórias. A gente precisa celebrar as pequenas vitórias. Muitas das vezes nós esquecemos de agradecer e ser gratos por tudo aquilo que que Deus tem feito na nossa vida, né? E às vezes as pequenas coisas da nossa vida. Eu estava até falando lá quando eu dei esse estudo, né, sobre uma vez eu fiz um arroz aqui em casa, né? Eu estava fazendo um almoço e o arroz ficou tão solto, tão soltinho, né? Sempre que acontece isso, ficou tão soltinho que eu fiquei alegre. Fiquei, caramba, que legal esse arroz, muito maneiro, né? Eu mesmo celebrei uma pequena vitória, que foi um arroz solto, né? E será que você está celebrando o arroz soltinho? O arroz soltinho da sua vida, que é umas pequenas coisas, né? Porque quando a gente não é grato pelas pequenas coisas da nossa vida, a gente começa a se comparar com o outro. A gente começa a se comparar com a outra pessoa. Porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, porque eu não tenho, porque ele tem, porque eu não tenho, porque ele tem. E às vezes a gente não é grato porque tem e é ingrato, né? É ingrato pelo aquilo que a gente tem, né? E quer ser grato por aquilo que o outro, né? Por que a gente fica questionando porque o outro tem e você não? Às vezes você tem uma família tão estruturada, tão coesa, tão unida, né, que não falta nada para sua vida, para sua família, e você ainda está querendo olhar a grama do vizinho, né, que é melhor, que tem isso, aquilo, outro. Então celebre a sua vitória, E o sétimo, que é o último, fala: profetize sobre a sua vida e dos outros. A melhor forma da gente tirar tudo de ruim da nossa vida, tirar tudo de ruim da nossa mente, é profetizar. Profetiza sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida dos outros, porque aí sim, quando você começa a profetizar, algo diferente vai acontecer na sua vida. Você vai ver que Deus está no controle das coisas, que Deus está no controle da sua vida, da sua casa. Então, quando você começa a profetizar, você traz bênçãos sobre a sua vida.
e automaticamente a sua mente já começa a liberar as coisas ruins. Fala assim, não, essas aqui não quero, isso aqui tira, porque aqui entrou agora a bênção de Deus, agora Deus entrou aqui na minha mente, né? Então, comece o seu dia profetizando, comece o seu dia falando coisas boas, comece o seu dia fazendo coisas que vão agregar a sua vida, porque teremos dias ruins, teremos problemas, mas se nós estivermos fortes mentalmente, aí você vai ver o quanto você vai passar por isso bem mais fácil, bem mais tranquilo, bem mais forte, porque a gente precisa se preparar. É muito fácil a gente fazer é muito fácil ganhar uma corrida. O difícil é se preparar para a corrida. O difícil é se preparar. Então, eu estou aqui para que você se prepare para a corrida, para ganhar essa corrida. Se prepare, porque vão vir problemas, vão vir dias ruins, às vezes você está passando por esses dias ruins, mas eu gostaria de falar para você, hoje, que você e eu somos mais do que vencedores para aquele que nos amou, que é Cristo Jesus, e Ele quer o melhor para você e para mim. E para você fazer o melhor, você precisa renovar a sua mente para transformar tudo aquilo de ruim que está em você em coisas boas. Tá bom? Um grande abraço e Deus abençoe você e a sua família.